queridos, quero compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós leremos do versículo 23 ao versículo 33, que diz: No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Os saduceus eram uma das seitas dos judeus que prevalecia nos dias de Jesus. Eles iniciaram essa seita praticamente no século II a.C. e ela durou até o ano 70 depois de Cristo, quando então Jerusalém foi invadida pelo imperador Tito e o templo foi então destruído. E interessante nós pararmos para pensar de que os religiosos dos dias de Jesus, tanto os saduceus, quanto os fariseus, quanto os escribas, quanto os zelotes e tanto outros, eles já tinham um modelo de Messias e eles não aceitavam em hipótese nenhuma Jesus como sendo o Messias prometido nas Escrituras. Por isso, durante o exercício do ministério de Jesus, durante esses 3 anos, eles sempre quiseram, de alguma forma, fazer com que Jesus pudesse tropeçar na lei, o livro sagrado dos judeus e também o livro muito lido e usado por Jesus, tanto nos seus ensinamentos, quanto nas sinagogas e também no templo. E eles então faziam de tudo para poder ver se Jesus tropeçava em alguma das leis. E então eles fazem essa questão, levantando a hipótese dos casamentos no céu, quando eles dão esse exemplo de que um jovem, um rapaz judeu, se casara e não teve filho, então na sua morte o seu irmão acabou tendo que se responsabilizar pela descendência e conseguinte até o 7º irmão, onde todos morreram e depois a mulher. Eles aqui estavam citando Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Isso porque os saduceus eles criam apenas no Pentateuco, na lei de Moisés. Então eles estavam usando aquilo que Jesus tinha como ferramenta de pregação, de anunciação da palavra do Senhor, para ver se Jesus então tropeçava na verdade revelada em relação aos seus ensinos. Jesus então, depois de ouvi-los, ele é bem categórico e bem contundente quando no versículo 29 ele diz: errais,
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no céu não se casa e nem se dão a casamento, mas serão como anjos. Queridos, eu gosto muito desse versículo 29, que ele tem tudo a ver com os dias de hoje, com a maneira com a qual nós estamos vivendo dentro do nosso meio igrejeiro, eclesiástico, religioso, gospel, assim como você o preferir. E Jesus então faz um alerta de que o conhecimento das Escrituras é fundamentalmente importante para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a errar. E ele mostrou de uma forma muito clara, concisa e enfática de que aqueles homens estavam interpretando a lei de Moisés da forma com que eles queriam e não da forma com a qual fora revelada. Tanto que Jesus, em seguida, ele afirma que o Deus, o Pai eterno, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus de vivos e não de mortos. Por que que nós devemos conhecer as Escrituras? Primeiramente porque ela é a palavra de Deus. É nas Escrituras que está revelada a vontade de Deus, o ser de Deus. Está revelado aquilo que Ele tem como propósito para toda a humanidade. Nós precisamos ler a palavra do Senhor para não errarmos. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que porque nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus porque ela é a única coisa que nós levaremos para a eternidade. Nós precisamos investir, queridos, em conhecimento. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali aprisionado, já se despedindo da vida, nos seus últimos momentos de vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele escreve então para Timóteo, dizendo: olha só a preocupação desse homem, o homem que já estava praticamente com todo o seu ministério concluído, com tudo aquilo que ele havia sido chamado para fazer por Deus e para Deus, ele já tinha feito, mas mesmo assim, nos seus últimos dias de vida, o apóstolo Paulo, ele no versículo 9, ele escrevendo, ele diz: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é-me muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 4, traze a capa que deixei em Troade. Com certeza ele estava ali com frio, em casa de Carpo. E os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que homem de Deus era o apóstolo Paulo. Até nos seus últimos momentos de vida, ele não deixou de lado o conhecimento das Escrituras. O apóstolo Paulo, através do seu testemunho, ele mostra para mim e para você que nós temos que nos dedicar à leitura da palavra, à busca do conhecimento, a saber exatamente aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida também. Por isso, queridos, quando nós lemos a palavra, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós colocamos em prática os mandamentos que se referem à doutrina para a Igreja de Jesus Cristo, com certeza a chance de errar será muito menor. Ou, quem sabe, nós não erraremos, como aqueles saduceus fizeram nos dias de Jesus. Por isso, para que você não erre, você precisa investir em conhecimento. Leia a palavra, ouça a voz de Deus,
faça a sua vontade, assim na terra como no céu, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.